Às vezes, o que mais dói não é o não que você ouviu, é o silêncio, a ausência, o vazio que ficou depois de tanto se doar. Você já sentiu isso? Como se estivesse gritando por dentro, mas ninguém ouvisse, como se todo o esforço, toda a entrega, toda a fé depositada tivesse se perdido no ar, sem deixar sequer um eco de volta. O mundo seguiu, as pessoas seguiram, mas dentro de você, algo ficou preso, um vazio, um silêncio que grita. É sobre isso que esse vídeo vai falar, sobre o silêncio de Deus, o silêncio das pessoas, o silêncio da vida quando você mais precisa de respostas. Quando tudo o que você quer é um sinal, uma direção, uma porta aberta, mas tudo o que recebe é o barulho ensurdecedor do nada. Mas o que ninguém te contou é que nesse silêncio existe um propósito, existe um redirecionamento invisível acontecendo, algo maior do que você consegue enxergar agora. A cena começa simples, você com o coração esperançoso, acreditando que aquela oportunidade era de Deus, que aquela pessoa ia ficar, que aquele sonho finalmente ia dar certo. Você orou, você acreditou, você fez tudo certo. E então, silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, só o som abafado da sua própria frustração, ecoando no escuro. A mente começa a criar monstros. Será que eu não sou suficiente? Será que Deus me esqueceu? Será que eu sou invisível até para Ele? E é aqui que o emocional começa a ruir, não por causa da rejeição direta, mas por não saber o porquê, por não entender o motivo. E se eu te dissesse que esse silêncio não é abandono, que esse silêncio não é castigo, nem desprezo, mas um plano em silêncio, que Deus não te respondeu, porque Ele está preparando o caminho para algo que você não entenderia agora. Parece bonito, mas não é romântico, é doloroso, porque, na prática, o que você sente é que foi esquecido. Mas Deus não te esqueceu. Ele está observando, Ele está esperando a hora certa, porque o que Ele vai fazer vai quebrar tudo o que você acreditava sobre rejeição. Corta a cena. Imagine você, sozinho num quarto escuro, olhando fixamente para o teto, perguntando em voz baixa: Deus, por quê? E do outro lado, o céu em silêncio, mas em movimento. Os anjos trabalhando, o plano sendo traçado. Só que você ainda não vê. Agora me escuta. O silêncio dói, eu sei, mas ele também revela. Ele mostra quem realmente está com você, mostra onde a sua fé está apoiada, mostra o que em você precisa ser curado antes que Deus te leve para o próximo nível. O que você interpretou como rejeição foi, na verdade, um redirecionamento. E esse silêncio foi a linguagem que Deus usou para te mover sem precisar te explicar. Porque se Ele tivesse te contado o final, você talvez não teria força para atravessar o meio. Então, da próxima vez que o silêncio for tudo o que você receber, não desista. Presta atenção, porque às vezes Deus fala mais alto. Quando Ele cala, se isso tocou em algo aí dentro, comenta aqui: eu tô aqui. E se você já viveu esse tipo de silêncio, escreve nos comentários o que Ele te ensinou. Eu vou ler cada um, porque tem muita gente sofrendo calada, e essa conversa pode ser o começo de uma virada. Você já teve que sorrir enquanto tudo dentro de você gritava por socorro? Você acorda, veste sua melhor máscara e enfrenta o mundo. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, o caos reina. Cada passo é pesado, cada respiração é um esforço. Você sorri para não preocupar os outros, para manter as aparências, para não mostrar que está desmoronando. A vida não parou para esperar você se recompor. As contas continuam chegando, as responsabilidades não cessam e as pessoas ao seu redor esperam que você esteja bem. Mas você não está. E o pior é que ninguém percebe, ou talvez percebam, mas preferem não ver. Você se pergunta: até quando vou conseguir manter essa fachada?
A dor é silenciosa, mas constante. Ela corrói por dentro, lentamente, sem dar trégua. E mesmo assim você continua sorrindo, porque é isso que esperam de você. Porque é isso que você aprendeu a fazer. Mas há um limite, e quando ele é alcançado, o colapso é inevitável. O corpo cede, a mente entra em colapso e a alma clama por alívio. É nesse momento que você percebe que não pode mais fingir, que precisa de ajuda, que precisa se permitir sentir, chorar, gritar, e tudo bem, porque reconhecer a dor é o primeiro passo para a cura, porque permitir-se ser vulnerável é um ato de coragem. Porque às vezes é preciso desmoronar para poder reconstruir-se de forma mais forte e verdadeira. Se você já se sentiu assim, comenta aqui. Eu entendo. Sua história pode ser o alívio que alguém precisa. Já implorou por um sinal e tudo o que recebeu foi silêncio. Esse é o momento em que a alma treme. Você se ajoelha, chora, grita e nada acontece. O céu parece de chumbo. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum consolo. É nesse silêncio que muitos desistem, pensam que foram rejeitados, que Deus os abandonou. Mas o que ninguém te contou é que o silêncio de Deus carrega mais resposta do que muitos gritos humanos. Ele não está calado porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque está te reposicionando. Enquanto você clama por uma resposta imediata, ele está reescrevendo toda a sua rota. Está tirando pessoas da sua vida que você ainda insiste em manter. Está fechando portas que, se estivessem abertas, te destruiriam. Mas você não vê isso. Só sente dor, confusão, abandono. E esse é o grande teste. Confiar mesmo sem entender, seguir mesmo sem enxergar, continuar mesmo sem ter chão. O silêncio, às vezes, é a linguagem dos milagres invisíveis. É nesse tempo sombrio que Deus trabalha mais profundo. E aí vem o ponto de virada. Quando você pensa que foi rejeitado, Ele te redireciona para outro caminho, outra visão, outra missão. Ele não te deu o que você queria, porque está preparando algo que você nem sabia que precisava. E um dia você vai olhar para trás e entender que aquele silêncio foi a resposta mais poderosa que já recebeu. Se esse silêncio está doendo, comenta aqui. Eu ainda creio. Porque quem continua acreditando no escuro está mais perto da luz. Você não perdeu uma oportunidade. Você foi livrado de uma prisão. Quantas vezes você chorou por uma porta que se fechou, um emprego que não veio, um relacionamento que acabou, um sonho que morreu antes de nascer, e você ficou ali perguntando, por que Deus? Justo agora, justo comigo. Mas o que você chamou de perda foi proteção. Deus enxergou o que você não via. Enquanto você achava que estava entrando num lugar de bênção, ele sabia que aquilo era uma armadilha bem decorada. Era uma pessoa que te destruiria por dentro, um ambiente que sugaria a sua essência, uma oportunidade que te faria se afastar dele. E ele, como pai, não poderia permitir. Mesmo que isso significasse ver você chorar, se revoltar, gritar em desespero, ele preferiu te frustrar agora, para não te enterrar depois. Você talvez nunca saiba o que ele te livrou. Mas se a porta fechou, se a vida virou de cabeça para baixo, se tudo saiu do controle, agradeça. Porque existe uma guerra espiritual que você não vê. Existe um futuro que você não consegue imaginar. E existe um Deus que ainda está em comando. Comenta aqui se você já chorou por algo que hoje entende que foi livramento. Escreve, hoje eu entendo. E deixa essa marca de fé aqui. Você achou que te jogaram fora, mas na verdade, Deus te arrancou de onde você ia morrer. Essa é a parte que ninguém fala. A parte que dói em silêncio e que muitas vezes você nem conta para ninguém. Quando você é rejeitado, ignorado, deixado de lado, sente como se não valesse nada. Como se o mundo inteiro tivesse olhado
para você e dito: você não serve. Só que essa não é a verdade. É apenas a percepção. E a percepção machuca. O que você não viu e talvez ainda não consiga ver é que essa rejeição foi, na verdade, um empurrão. Um impulso bruto, violento, desconfortável, mas necessário. Porque se você tivesse permanecido ali, naquela amizade tóxica, naquele relacionamento doentio, naquele emprego que te sugava, você teria morrido por dentro. Deus não trabalha com conforto. Ele trabalha com propósito. E às vezes, cumprir um propósito exige quebrar rotas, desfazer vínculos e permitir que você seja empurrado para um território desconhecido. Foi assim com José, que foi rejeitado pelos irmãos. Foi assim com Davi, que foi esquecido pelo pai. Foi assim com Jesus, que foi traído por um dos seus. A dor da rejeição é o eco da separação divina. Não para te humilhar, mas para te posicionar. Não para te diminuir, mas para te libertar. A rejeição que você recebeu é a permissão que Deus usou para te levar para onde você realmente deveria estar. Pense nisso. Quantas vezes depois da dor você cresceu? Quantas vezes depois de ser deixado você se encontrou? Quantas vezes depois do não você descobriu um novo caminho? Essa é a assinatura de Deus. Ele corta onde dói, mas cura onde salva. Você não foi abandonado, você foi preparado. Cada porta que se fechou, cada pessoa que se afastou, cada sonho que desmoronou, era Deus gritando silenciosamente. Aqui não é mais o seu lugar. Comenta aqui se essa palavra te tocou. Escreve: eu entendi o empurrão, e deixa seu testemunho nos comentários. Alguém precisa ler o que você vai escrever. Eles riram de você quando você caiu, mas terão que te aplaudir de pé quando Deus te levantar. Você lembra onde te humilharam? Onde riram da sua dor, chamaram seu sonho de exagero, disseram que você nunca seria nada. Lembra daquele olhar de desprezo, daquela porta que se fechou na sua cara, daquele silêncio que gritou mais alto que qualquer palavra. Esse lugar ainda ecoa dentro de você, ainda dói, ainda sangra. Mas eu preciso te contar uma verdade. É exatamente nesse lugar que Deus vai te levantar. Porque Deus é especialista em usar o palco da humilhação como cenário da glória. Ele não apaga os rastros da dor. Ele transforma a dor em testemunho. É ali onde você foi envergonhado que o nome dele será glorificado através da sua vida. Pensa em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Onde ele foi rejeitado, foi também onde ele foi exaltado. No mesmo Egito que o acorrentou, ele governou. No mesmo lugar onde foi humilhado, ele se tornou a resposta de uma geração. E é isso que vai acontecer com você. Deus não vai te esconder. Ele vai te exaltar publicamente. Vai levantar a tua cabeça bem diante dos que disseram que você nunca teria forças para ficar de pé. Vai ungir tua dor com propósito, tua ferida com autoridade, tua vergonha com honra. O que era ruína será altar. O que era vergonha será glória. O chão onde você chorou será o mesmo onde você vai dançar. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que caiu foi uma semente invisível. E está chegando o tempo da colheita. Aqueles que zombaram do seu processo vão testemunhar o seu propósito sendo cumprido e não terão outra escolha a não ser reconhecer: foi Deus. Se você ainda está nesse lugar de rejeição, resista. Não corra, não se esconda, não se sabote, porque o mesmo cenário que hoje te oprime, amanhã será o cenário da sua ascensão. Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: Deus vai me exaltar no mesmo lugar onde me humilharam. Vamos espalhar essa verdade para quem precisa. Você não foi rejeitado. Você foi protegido de algo que teria te destruído por dentro. Quantas vezes você implorou para ficar? Quantas vezes se humilhou por um pouco de atenção?
por migalhas de afeto, por um lugar que já não era mais seu. A dor da rejeição é cruel. Ela faz você se perguntar se é digno de amor, faz você duvidar do seu valor, faz você achar que o problema sempre foi você. Mas o que ninguém te contou é que, às vezes, ser rejeitado é a forma mais silenciosa de Deus te libertar. Ele viu o que você não viu. Ele ouviu conversas que você nunca ouviria. Ele percebeu intenções que você jamais perceberia a tempo. E então, Ele permitiu que te rejeitassem, que te arrancassem dali, que te virassem as costas, que te dissessem não. Foi dor? Foi. Mas foi também a cura disfarçada de ferida. Você não estava perdendo, você estava sendo poupado. E se hoje você sente esse vazio, essa solidão gelada, essa sensação de que tudo desmoronou, respira fundo, porque esse desmoronamento foi a forma de Deus dizer: esse não era o seu lugar. Quantas vezes você teria sido destruído se tivesse permanecido? Quantos pedaços de si teria perdido? Às vezes, o amor de Deus se manifesta no silêncio, no abandono, no fim abrupto de algo que você queria continuar. Mas Deus sabe o que você não sabe. E Ele sempre arranca você de lugares que não sustentam o seu propósito. Toda rejeição é, na verdade, uma libertação disfarçada de dor. O que você chama de fim, Deus chama de começo. O que você chama de perda, Deus chama de livramento. E aquilo que te quebrou foi o que impediu você de ser destruído de vez. Se essa verdade tocou em algo dentro de você, comenta: agora eu entendi o porquê daquela rejeição. Sua história pode abrir os olhos de quem está se afogando no silêncio. Quando Deus se cala, é porque o barulho dentro de você precisa morrer primeiro. Você já gritou e não teve resposta? Já chorou até secar as lágrimas e mesmo assim, nada? O céu parecia mudo, o quarto vazio e o coração, um campo de guerra entre fé e desespero. É nesse lugar que muitos desistem, no silêncio, porque a ausência de som parece ausência de cuidado. Mas o que ninguém te contou é que o silêncio de Deus não é desprezo, é estratégia. Deus não grita no caos. Ele espera o seu colapso terminar para sussurrar verdades que só o quebrado entende. Ele sabe que há ruídos dentro de você que ainda falam mais alto que a fé. O medo, o orgulho, a ansiedade, a vontade de controlar tudo. Por isso, ele se cala. Porque enquanto você corre atrás de respostas, ele está preparando você para suportá-las. O silêncio dói, machuca, faz a gente se sentir esquecido. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio é, na verdade, a voz mais poderosa de Deus? Ele não sumiu. Ele está esperando o momento em que o seu ego se cale, sua alma se renda e seu espírito esteja pronto para ouvir. Talvez você não esteja sendo ignorado, está sendo treinado. E é nesse vazio que a transformação acontece, não quando tudo faz sentido, mas quando você aprende a confiar mesmo sem entender. O silêncio de Deus não é castigo, é lapidação. É nesse silêncio que Ele escreve o próximo capítulo da sua vida. Um capítulo que só pode começar quando você parar de tentar escrever com as próprias mãos. Se esse silêncio também te ensinou algo, comenta: eu aprendi no silêncio. Sua dor pode se tornar o eco da esperança de alguém. Você não foi esquecido, foi escondido, porque o mundo ainda não saberia lidar com o que Deus está formando dentro de você. Tem horas que tudo parece injusto, as portas não se abrem, os holofotes se apagam, as pessoas que diziam te amar desaparecem. Você olha ao redor e se pergunta: por que ninguém me vê? Por que tudo está parado? Mas o que parece abandono é proteção. Deus não expõe sementes antes da hora. Ele enterra, Ele cobre, Ele esconde.
Porque uma árvore só cresce firme quando suas raízes se aprofundam no silêncio da terra. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você está sendo enraizado, está sendo blindado. Porque o que Deus vai fazer através da sua vida é tão grande que precisa ser forjado no escuro. Se Deus tivesse deixado você ser visto antes da hora, teriam te destruído. A inveja teria sufocado seus sonhos, a pressão teria te quebrado, o orgulho teria te corrompido. Então, ele te escondeu. E não foi porque você não era bom o suficiente. Foi porque você era precioso demais para ser exposto no momento errado. Os maiores milagres não começam nos palcos. Começam nos desertos, nas cavernas, nos quartos trancados onde ninguém vê, mas Deus está trabalhando. Você está no esconderijo e isso é sagrado, porque quando Deus termina o processo, Ele mesmo te apresenta. E quando Ele apresenta, ninguém pode apagar, ninguém pode impedir. E tudo o que tentaram contra você será usado a seu favor. Comenta aqui: Deus me escondeu, mas eu estou aqui. Essa frase pode ser o grito silencioso de alguém que também precisa saber que não está sozinho. Nem toda porta fechada foi o inimigo. Algumas foram Deus dizendo: eu te amo demais para deixar você entrar aí. Você chorou, questionou, implorou, quis tanto aquela chance, aquela pessoa, aquela oportunidade que parecia perfeita. E quando foi negado, quando tudo desmoronou diante dos seus olhos, a dor da rejeição gritou tão alto que você acreditou que tinha algo de errado com você. Mas e se eu te dissesse que aquela rejeição salvou sua alma? Deus sabe de conversas que você nunca ouviu, viu traições que ainda estavam sendo planejadas. Ele enxergou o fim enquanto você ainda estava encantado com o começo. E naquele exato momento em que tudo parecia dar errado, foi quando Ele te livrou. Tem relacionamentos que você queria tanto manter, mas te matariam por dentro. Portas que pareciam oportunidades, mas eram armadilhas disfarçadas. Lugares que você sonhava em estar, mas o preço seria a sua fé, sua saúde, sua paz. Você não foi rejeitado, foi blindado. Deus não vai permitir que aquilo que te afasta dele tenha espaço no seu futuro. Ele te ama demais para permitir que você permaneça em lugares onde sua presença não é bem-vinda. Aquela porta que se fechou era veneno, aquele amor que foi embora era prisão, aquele não que doeu era proteção. E talvez você ainda chore por isso, mas um dia você vai olhar para trás e agradecer. Porque o que parecia castigo era cuidado. O que parecia perda era livramento. Escreve nos comentários: obrigado, Deus, pelas portas que o Senhor fechou. Talvez essa gratidão abra a próxima. Você orou, gritou, suplicou e tudo o que ouviu foi o silêncio. Mas e se esse silêncio fosse a resposta mais poderosa de todas? A gente associa a presença de Deus com barulho, com respostas imediatas, com milagres visíveis. E quando ele se cala, a alma entra em colapso. Parece abandono, parece desprezo. Parece que o céu virou as costas e deixou você falando sozinho. Mas escuta, o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. É no silêncio que ele trabalha na fundação. É na ausência de barulho que ele molda o caráter, fortalece a fé e reconstrói o espírito. Você não está sendo ignorado, você está sendo edificado. Enquanto você pergunta: Deus, por que não fala comigo? Ele responde com ações invisíveis. Está tirando o que não serve, está limpando o terreno, está curando feridas que você nem sabia que estavam abertas. Está arrancando de você aquilo que poderia te derrubar no futuro. O silêncio dele é tratamento. É cirurgia espiritual. É a mão dele agindo nos bastidores enquanto você só vê o palco vazio. E sabe por quê? Porque se ele falasse agora, você não entenderia. Se ele mostrasse tudo, você não aguentaria. Então ele se cala. Por amor. Lembra,
Antes da ressurreição, houve um sábado de silêncio. Antes do milagre, vem o vazio. Antes da resposta, vem o teste. E só quem suporta o silêncio de Deus está pronto para ouvir o som da vitória. Escreve nos comentários: mesmo em silêncio, eu confio. Porque a fé que resiste ao silêncio, resiste a qualquer coisa. Você achou que perdeu, mas na verdade, foi Deus te livrando do que ia te destruir. Chega um momento da vida em que você precisa parar de chamar de rejeição aquilo que foi livramento. Aquela porta que se fechou com violência, aquele relacionamento que implodiu de um dia para o outro, aquela vaga que você quase teve nas mãos e escapou. Sabe o que tudo isso tinha em comum? Não era o fim. Era a mão invisível de Deus dizendo: por aqui não. Você chorou, se revoltou, achou que tinha sido esquecido, deixado de lado, excluído do plano, mas o que você não viu é que Ele estava te salvando de caminhos errados, de alianças perigosas, de versões suas que não tinham futuro. Você não foi rejeitado, foi redirecionado, e isso muda tudo, porque quando você entende isso, a dor se transforma em gratidão, a queda vira impulso, o buraco que você caiu vira trampolim e tudo começa a fazer sentido. Deus não te rejeitou, Ele te reposicionou, Ele te protegeu de algo que você ainda não tinha maturidade para enxergar. Ele te afastou de onde você implorava para ficar, para te conduzir até onde você nasceu para estar. E é por isso que hoje você está aqui. Porque mesmo sem entender, mesmo sem forças, você continuou. Você sobreviveu a rejeições que matariam outras pessoas. Você atravessou desertos que pareciam intermináveis. E agora, você começa a ver o que era dor virou direção. Escreve aqui nos comentários: agora eu entendi. E se essa palavra te despertou, compartilha. Tem alguém do outro lado que também precisa saber que não foi rejeitado, foi redirecionado.